Olá, meus queridos inscritos aqui do canal do YouTube, professor Nilmar de Aquino, para mais um vídeo do projeto Oráculo dos Concursos, desta feita de processo penal da banca, questões aqui da banca IBFC, tá? Voltada para o concurso do TJ Pernambuco. Então vem aqui comigo, sem perda de tempo, tá aí a primeira questão. Então vamos lá, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Aí ele quer saber se a legitimidade, qual é a natureza da legitimidade do ofendido mediante queixa, tá? E do MP, em relação, pessoal, à ação penal por crime contra a honra de servidor público, tá? Em razão de suas funções. E a natureza da atuação do MP, se é incondicionada ou condicionada à representação. Vem aqui comigo, por favor, e observe o seguinte. Em relação aos crimes contra a honra de servidor público relacionada à sua atuação funcional, não esqueçam que a lei prevê duas vias de ações possíveis. A legitimidade é tanto da vítima, mediante queixa, tá? Então a vítima pode ajuizar a ação pública de iniciativa privada, né, mediante queixa, e também a legitimidade é conferida por lei ao Ministério Público, tá? Então o MP pode oferecer também denúncia. Todavia, a lei prevê que a atuação do MP não é aqui incondicionada. A ação penal pública não é incondicionada. Ao contrário, é condicionada à representação do ofendido, beleza? Então, obviamente, que nós temos uma legitimidade concorrente, porque pode ser tanto do MP quanto da vítima. E a atuação do MP, reitero, é condicionada à representação. Então, vem comigo, vamos analisar as assertivas. O item A está errado, porque a legitimidade não é subsidiária, né? Preenchendo aqui as lacunas, ela é concorrente. Aliás, a IBFC gosta muito desse tipo de questão, é concorrente e é condicionada, obviamente, à representação. Então você pode observar que a nossa resposta aqui correta está na letra C de casa, é concorrente e condicionada à representação, beleza? E aí a gente já pode partir para a segunda questão. Conforme o Código de Processo Penal, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de... Presta atenção aqui, pessoal, porque é uma questão, é um assunto, né, para ser mais preciso, muito cobrado em prova de processo penal para tribunal, que diz respeito aos procedimentos. E no processo penal, note que há uma similitude com o processo civil. Lá no processo civil, a partir da regulamentação trazida pelo CPC de 2015, nós temos o procedimento é comum ou é especial. Aqui no processo penal, nós temos essa mesma base. O procedimento é comum ou especial, tá? A diferença é que o procedimento comum aceita uma subdivisão, tá? Então, vem aqui comigo, lá no processo civil não existe mais aquela subdivisão em procedimento ordinário e sumário, não existe, beleza? Aqui no processo penal ainda existe essa subdivisão, então você tem que colocar na sua cabeça essa diferença, beleza? Então vem aqui comigo, eu vou deixar sentado para você estudar depois. O procedimento aqui no CPP, vou deixar claro aqui no Código de Processo Penal, ele é comum ou ele é especial. Em relação, percebam, vou deixar aqui um slide preparado para vocês, em relação ao procedimento comum, nós temos aqui uma subdivisão.
o procedimento comum, ele pode ser ordinário, ele pode ser sumário e ele pode ser sumaríssimo. Então, existe essa subdivisão ainda no Código de Processo Penal. E para você entender, né, isso aqui é a base, claro que nos cursos teóricos a gente vai ter que destrinchar o procedimento, os atos processuais inerentes a cada um, mas veja, o ordinário, ele é o procedimento a ser observado, é o rito a ser observado quando nós temos, né, crimes com pena máxima. Vou colocar assim, ó, pena máxima combinada maior ou igual a 4 anos. Então, isso aqui é o que determina o rito do procedimento ordinário. É a pena máxima combinada para o crime ser igual ou maior de 4 anos de pena privativa de liberdade. Já o procedimento sumário, ele é o rito a ser observado para crimes com pena máxima combinada inferior a 4 anos, tá? 4 anos. E o sumaríssimo, como vocês devem lembrar, é o procedimento, é o rito a ser observado nas infrações penais de menor potencial ofensivo. De menor potencial ofensivo. Beleza. Agora, presta atenção aqui, pessoal, que em relação ao rito ordinário e ao sumário, observe, para os dois, tá? O magistrado, ele vai determinar a citação do demandado, tá? Para responder no prazo de 10 dias. Então, no processo penal é diferente. Lá no processo civil, o prazo da resposta é de 15 dias. Aqui no processo penal, prazo de 10 dias. Tanto para o procedimento ordinário, como para o procedimento sumário, tá? Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês com a questão. Nós temos, então, o seguinte. Conforme o CPP, né, Código de Processo Penal, tanto nos procedimentos ordinários e sumários, está aí, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, obviamente, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado, do demandado, para responder por escrito no prazo de 10 dias. Esse é o prazo da resposta no processo penal. Não esqueçam disso, beleza? E aí a gente já pode avançar para a nossa terceira questão. Terceira questão que diz respeito à atuação do MP no processo penal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assinale a alternativa que apresenta o que cabe a ele. Observem, pessoal, que aqui em relação ao Ministério Público, nós temos por vetor legislativo a nossa própria Constituição Federal, né? A Constituição trata do Ministério Público e no artigo 127 do texto constitucional, você verifica o Constituinte originário falando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional. E no artigo 129, inciso 1 do texto constitucional, o nosso Constituinte originário atribui ao MP a função precípua, ou seja, função essencial principal, promover privativamente a ação penal pública, tá? Então, a ação penal de iniciativa pública, obviamente,
é de legitimidade do Ministério Público. Não esqueçam ainda que o MP, tanto no processo civil quanto no processo penal, ele é o fiscal da ordem jurídica. Mais do que fiscal da lei hoje, ele é fiscal da ordem jurídica. Então a ele cabe, obviamente, fiscalizar lei, fiscalizar a aplicação dos princípios constitucionais, fiscalizar a execução ou executar as normas legais, beleza? Então vem comigo, à luz disso, vamos analisar as assertivas. Item A. Ao MP cabe fiscalizar a execução da lei, até aí tá bem, e promover privativamente a ação penal privada, tá errado, né? Cabe a ele a ação penal pública. Apenas promover a ação penal pública, tá errado. Cabe a ele fiscalizar a execução da lei e promover privativamente a ação penal pública. Exatamente a alternativa que mais se coaduna aqui é a C de casa. E aí, vamos passar para a quarta questão, mas não esqueça, se você chegou até aqui é porque você gosta do nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o like, né? Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de compartilhar com teu amigo, com a tua amiga que também se prepara para concurso público. Nós estamos no projeto Oráculos Concurso, projeto criado por mim para ajudar vocês, meus alunos aqui no canal do YouTube, né? Projeto gratuito, onde eu resolvo aqui questões de tribunais para as matérias, né, que eu leciono, processo civil, direito civil, processo penal e constitucional. No projeto Oráculos Concurso, se você chegou aqui e não sabe como participar, você tem que se inscrever no canal do YouTube e tem que procurar na bio do meu Instagram, obviamente se inscreva por lá, para que você entre na bio do Instagram no meu grupo exclusivo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, eu remeto para lá as questões, essas questões aqui, né, que são escolhidas por mim, dentre os assuntos que mais caem em provas de tribunais, e aí, no dia imediatamente posterior, eu comento aqui no canal do YouTube, como eu estou fazendo agora, item por item. Então você não pode perder tempo, venha conosco, venha participar, tá? Venha participar desse projeto, que é simplesmente fantástico. E, obviamente, se você tem dificuldade em alguma matéria específica, eu tenho um curso de processo civil, processo penal e direito civil para concurso de tribunais. Estou com um concurso de TJ do Estado do Ceará e também TJ do Estado de Pernambuco, beleza? Vou deixar o link abaixo. E aí, vamos continuar. Vem comigo, vamos para a quarta questão. Conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Item A. O processo penal terá estrutura acusatória. Vedadas a iniciativa do juiz e a substituição da atuação probatória do órgão policial nas fases processuais. Está errado, né, pessoal? É do órgão de acusação. Órgão de acusação, obviamente. E aí eu quero que você lembre o seguinte, assertiva, portanto, errada. Quero que você lembre que realmente o nosso sistema processual tem natureza acusatória, sendo que são separadas a atuação de investigação, que aí sim cabe à polícia investigativa, né? Que é desempenhada ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, a depender da atribuição. Nós temos a função de acusação, que é outorgada pela Constituição e pela lei ao Ministério Público, e nós temos a função jurisdicional, a função de julgar, processar e julgar, que cabe ao Poder Judiciário. Mas no afã de tornar o magistrado imparcial, o magistrado que vai julgar o caso imparcial, separou-se as funções jurisdicionais, a atuação do juiz na fase investigativa e na fase processual. Note, na fase investigativa, essa fiscalização e proteção dos direitos do acusado cabem ao denominado juiz das garantias. Então, na fase investigativa, o juiz das garantias vai atuar e, na fase processual, outro magistrado atua exatamente para que ele não seja contaminado com os elementos de prova colhidos na fase investigativa, beleza? Então, essa é a estrutura acusatória. Nesse caso, a assertiva erra, vamos voltar a ela, porque ela fala na atuação probatória do órgão policial. Está errado. B de bola, compete ao juiz de garantias
zelar pela observância dos direitos do preso. Até aí, perfeito, como eu disse. Podendo determinar que este seja conduzido à sua presença no prazo fixado em lei. Está errado. O juiz ele pode determinar, o juiz das garantias, que o preso, voltando aqui, que o preso ele vem à sua presença a qualquer tempo, não tem prazo para isso, tá? Então, cuidado, esse é o erro da assertiva. Vamos para a assertiva C de casa. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. A assertiva aqui, pessoal, ela está correta, beleza? Cuidado aqui. A competência do juiz das garantias abrange qualquer infração penal. Com exceção, eu vou colocar assim, ó. A exceção são as infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo. Só essas aqui são excepcionadas da regra. E, obviamente, cessa, note, após o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, realmente, percebam que a competência do juiz das garantias ela vai cessar após o recebimento da denúncia ou da queixa. Aí vem a atuação um outro magistrado, que é o magistrado responsável por toda a instrução e julgamento. Obviamente que o magistrado responsável pela instrução e julgamento, ele vai analisar se as medidas cautelares que foram deferidas eventualmente pelo juiz das garantias devem prevalecer ou devem ser revogadas, tá? Então não há, obviamente, nenhuma vinculação, o magistrado está vinculado à Constituição e às leis, beleza? Vem comigo, vamos para a D de dado. Compete ao juiz da instrução decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas no curso, ó, se é da investigação preliminar, pessoal, tá errada a assertiva. Tudo que diz respeito aos direitos, né, constitucionais do acusado deve ser analisado, obviamente, na fase investigatória, deve ser analisado pelo juiz das garantias, não é pelo juiz da instrução. Então, a assertiva está errada. Realmente está aí, ó, nossa quarta questão, C de casa, tá? E aí, vamos para a quinta questão. Outro procedimento muito comum em prova de tribunal, o habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção como direito fundamental dos indivíduos. Sobre a ação e o seu processo, assinale a alternativa, ele quer a incorreta, tá? Item A, ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Essa assertiva aqui, ela está correta. Claro, quem foi a responsável pelo ajuizamento do HC? Foi a autoridade coatora. Então, ela responde pelas custas. Se for reconhecido pelo Poder Judiciário, a ilegalidade, reconhecida a ilegalidade ou o abuso de poder. Beleza? Vem comigo, vamos para a assertiva B de bola. Não cabe a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal em processo de competência originária ou recursal. Isso aqui é que está errado, pessoal. Veja, óbvio que o Código de Processo Penal, a partir de sua regulamentação, determina ou permite que os juízes e os tribunais possam conceder a ordem de habeas corpus de ofício, sem precisar de requerimento do ofendido, beleza? Então, vem comigo, essa é a nossa resposta, porque ele quer a incorreta, B de bola. Na assertiva C, nós temos se a ordem de habeas corpus
for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dá-se ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz, correto, né? Nós temos aqui o denominado habeas corpus preventivo a uma ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo, de forma ilegal ou abusiva. Então, concede-se a ele, como fruto desse habeas corpus preventivo, um salvo-conduto. Beleza? Vem comigo, vamos para a assertiva D de dado, que é a nossa última assertiva. A coação considerar-se-á ilegal quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Ora, pessoal, se for recusada o arbitramento de fiança, se for recusado o arbitramento de fiança, né? Nos casos em que a lei autoriza, então nós temos aqui uma coação ilegal, segundo a jurisprudência do STJ. A posição do STJ é essa, inclusive hoje regulamentada em lei. E, portanto, a assertiva está correta, porque diante da coação ilegal vai caber habeas corpus. Beleza? Então, mais um vídeo do projeto Oráculos Concurso. Não esqueça, para participar desse projeto, vá lá na bio do Instagram, entre no nosso grupo do WhatsApp, por lá você vai receber todas as questões. Aliás, ainda hoje, eu vou colocar no grupo as questões de processo penal da banca Sebrasp, tá? E amanhã tem um vídeo com esse comentário. Então, se você quer receber, vá logo entrar no grupo. E, obviamente, amanhã tem os comentários. Por lá, obviamente, as questões e aqui no canal, sempre os comentários com outras aulas, com outras dicas. Então, você não pode perder. Se inscreva e assista nossos vídeos, beleza? Importante para que você tenha uma base forte nessas disciplinas. No mais, gratidão a todos, obrigado pela audiência, forte abraço e vamos juntos. Até a posse.